Estou limpando a casquinha da palha, porque às vezes a palha vem com a casquinha escura, aí eu limpo para poder trabalhar com ela sempre clarinha. Aqui, como eu falei, é o final da palha. Então é opcional, ela pode terminar aqui em cima, como também eu posso passar ela por aqui, por debaixo. É opcional, mas eu prefiro sempre passar porque ela dá um melhor acabamento. É opcional, mas dá um melhor acabamento. A mesma coisa aqui, tá vendo? É opcional. Se você não passar, não significa que você errou, mas eu prefiro passar porque dá um melhor acabamento. Mesma coisa aqui. Essa palha aqui então que eu vou colocar, ela não é usada por muitos profissionais, mas eu prefiro usar essa palha, colocar essa palhinha aqui nesse cantinho. Entendeu? Terminamos o ponto chamado tecido. Então agora nós vamos para o retecido. Como nós falamos, o tecido será sempre todo ponto na diagonal que sai da direita sentido à esquerda. Então agora nós vamos fazer, com a cadeira de frente, nós vamos fazer o retecido. O retecido é a palha que sai da esquerda em direção à direita. Nesse caso eu vou colocar a cadeira nesta posição, que vai me facilitar a execução desse ponto. Olha, se eu colocar essa palha aqui, vai sobrar esse pedaço aqui. Esse pedaço não cabe em nenhum lugar aqui. Se fosse um assento, ele caberia no cantinho, como nós já falamos. Mas como é encosto, a menor palha do encosto é desse tamanho. Então, olha, aqui ó, o que sobra não dá. Então eu vou escolher, para efeito de economia, vou escolher colocar logo aqui no canto, que o que sobrar, eu sei que vai dar em outro lugar. Eu poderia começar a palha ali, mas como tem essa sobra, eu prefiro escolher aqui para poder não desperdiçar material nenhum. Tá vendo? Ó? Sobrou esse material aqui, ó, que dá aqui, ó, certinho. Tá vendo? Então, vamos sempre tendo essa aqui, ó, a casca da palha tá aqui, ó. Você raspa para poder a palha permanecer clarinha. Vamos sempre manter esse princípio de economizar material. Não deixar desperdiçar material. Só no último caso, quando termina a cadeira, que sobrou algum pedaço, aí não tem para onde. Bom, aqui como vocês veem, estamos fazendo o retecido. Tá vendo? A palha que sai com a cadeira de frente, a palha que sai da esquerda para a direita. É o retecido. Molhando sempre a palha, para que a palha venha, para usar sempre a elasticidade da palha. Vamos dar continuidade. Eu poderia botar esta palha aqui, mas eu vou preferir sempre colocar no meio, porque conforme você vai terminando a palha, vai sobrar alguns pedaços. Então é melhor você deixar esses pedaços para colocar no canto. Então, procure fechar sempre o meio em primeiro lugar. Observe que aquele princípio, por debaixo de duas e por cima de duas. Sempre esse princípio. Bom, vou manter, ó, sempre por debaixo de duas e por cima de duas. Por debaixo e por cima.
por debaixo e por cima. Por debaixo e por cima. Sempre observando esse princípio. Aqui você observa que eu passei a palha aqui. Mas essa palha, na hora que for corrigir, ela tem que passar por debaixo dessa do tecido aqui, ó, para poder fazer uma amarração adequada. Tá vendo? Ela vai passar aqui e vai cair nesse buraco aqui. Essa daqui, a mesma coisa, vai passar por debaixo da palha do tecido aqui. Tá vendo? E depois vai cair aqui nesse buraco aqui. Essa ordem é para poder harmonizar o corrigido, porque o corrigido sempre tem uma harmonia. Tá vendo aqui? Ela vai cair aqui. Essa próxima que eu vou colocar aqui, ela já vai cair por cima dessa daqui. Aqui. Vou tirar essa palha que ela apresentou uma falha. Então, como eu falei, eu vou cortar aqui, mas essa palha ela vai dar aqui. Ela dá aqui, como também dá aqui nesse cantinho aqui ainda também. Então eu vou preferir colocar ela aqui nesse canto. Tá vendo? Agora o que sobrou aqui realmente já não vai dar em lugar nenhum. Mas vamos ver se essa palha aqui ainda dá nesse outro lado aqui. Vamos ver. Olha lá. A continha. Então vamos aproveitá-la no lugar onde que ela dá, sem desperdiçar nada. Viu como você tem que deixar sempre os cantos para o final? Porque sempre pode acontecer de sobrar uma ponta de palha e ela ser utilizada nesses cantinhos. Se você já tivesse colocado a palha grande nele, olha, aqui também, ó, outra ponta, outra parte de palha que pode ser, ó, aqui, porque esse material vegetal, ele corre o risco de estar com algumas partes assim. Outra ponta que vai ser aproveitada. Onde nós podemos aproveitar? Essa agora não tem lugar para colocar, a não ser nesses daqui. Então vamos colocá-la. Agora sobrará um pedaço de cerca de 4 a 5 centímetros. Você não joga fora, você deixa guardado no local, porque pode ser útil em um encosto que você possa, no assento que você possa fazer mais tarde. Tá vendo? Dá aqui nesse cantinho. Então você guarda e será um material utilizado futuramente. O que for desperdício é desperdício, você joga para o lixo. Então, voltando, nota que sempre esse princípio, ó, sempre esse princípio. Não esqueça de 10 a 15 centímetros, segurar a ponta da palha e virar. Mas conforme tu vai colocando, ela vai diminuindo. Então você vai ter que ir manuseando com um pedaço que vai sobrando, ó, até ficar na pontinha. Aqui é o mesmo princípio que houve aqui, ó. Vai passar por debaixo dessa daqui, ó. Aqui também é a mesma coisa, tá vendo? Vai passar por debaixo dessa do tecido aqui. Estica para poder ela ficar esticadinha. Aqui ela passa por cima, tá vendo? Essa daqui passou por debaixo, que é a ordem do corrigido, uma por debaixo, outra por cima.
Por que eu não passei essa daqui por debaixo? Eu vou explicar por quê. Porque aqui ela já passou por debaixo dessa daqui. Então, pela lógica, ela teria que passar por cima da outra que é do urdido. Então, já essa daqui já passou por cima dessa daqui. Então a lógica é ela passar por debaixo. Esse é o princípio para poder fazer a amarração. Ela está por debaixo dessa, vai passar por cima dessa aqui. Essa aqui está por baixo dessa, vai passar por cima dessa daqui, porque essa daqui deveria passar por cima dessa daqui, mas então ela vai cair ali, cai por cima dessa daqui, que é a palha do tecido. Observaram que eu apontei, ó, por debaixo e por cima. Observe que esse pedaço já dá aqui. Vou aproveitar ele aqui. Você começando pelo meio, sempre os pedaços que sobrarem, você usa nos cantos. Vamos usar outra palha, molhando, como sempre. Outra coisa que eu quero lhe mostrar, para que você venha a não desperdiçar palha. A palhinha indiana, por ser um vegetal, quando você dobra ela, você identifica que ela tem um miolo embaixo. Esses miolos que ela tem embaixo, ele tem um lado certo. Olha aqui, ó. Ele segue um lado certo. Se você trabalhar com essa ponta indo para lá, automaticamente isso aqui vai levantar embaixo. Então você tem que inverter a posição e procurar trabalhar com um lado a qual ele não levanta. Do lado de cá, se você observar, olha aqui, se você for trabalhar com esse lado, quando você passa a palha e vai esticar, olha que ele vai ficando. Então, você tem que escolher o lado da palha na hora que for tecer, para não acontecer isso. Porque isso pode dificultar o seu trabalho. Então, você tem que... Agora eu vou usar esse outro lado. Esse outro lado não tem como levantar. Ó, não levanta porque ele está indo a favor. Ó, está indo a favor. Tá vendo? Não levanta. Já o outro lado, como ele estava indo contra, ele levanta. Então isso você deve observar que vai ajudar o seu serviço. Você vai trabalhar com melhor facilidade. Isso não significa que a palha seja de má qualidade, não. É a natural do vegetal. Isso é uma composição natural do vegetal. A palha é de ótima qualidade, mas o vegetal, que ele tem, como qualquer coisa naturais, ele tem suas particularidades. E essa é uma das particularidades da palhinha indiana.
Observe que aqui está acontecendo aquilo que eu falei, ó. A palha está, peguei a palha, ela está numa posição que está levantando o que nós chamamos de miolo da palha. Então, não deve usar a palha quando estiver nessa posição. Você deve trocar para o outro lado, porque no outro lado, ao contrário, com certeza ela não vai levantar. Tá vendo? Porque a palha está indo em favor ao miolo. Então ele não levanta. Bom, aqui nós terminamos o tecido e o retecido. Vejam que quando se termina, o desenho que é formado é como se fosse um losango. Agora nós vamos corrigir. Como nós falamos no início, todos esses buracos aqui estão com um torno que prenderam a guia e o urdido. E agora nós vamos ter que colocar essa espalha para dentro do buraco. E como colocar se os buracos estão com torno? Então nós vamos fazer como foi feito aqui, que foi afundado. Agora nós vamos afundar todos os buracos. Todos eles têm que ser afundados, torno. Nota que, olha, afundei e tem uma profundidade de 1 centímetro aproximadamente. Essa profundidade ela varia de 1 centímetro a meio centímetro, de acordo com o torno que foi quebrado em cada buraco. Como eu falei de início, isso é fundamental porque a profundidade deste buraco também que vai me dar condição de fazer um serviço, o passar fita, que é o trabalho que vai ter agora, adequado. Observe que eu afundei o buraco e agora eu vou molhar as pontas dessa palha para ela ficar macia, para ser bem manuseada. Porque quanto mais molhada a palha, ela fica mais macia. Observe aqui, ó. Como eu falei, a palha passou por aqui e como essa daqui não passou por aqui por debaixo, então essa daqui vai cair num buraco à frente. Essa daqui vai cair também nesse mesmo buraco. Por que que ela vai cair aqui? Ela veio e caiu aqui. Porque ela não passou por aqui por debaixo. E essa daqui também não passou lá para frente. Essas 3 palhas, uma do tecido e 2 do retecido, vão cair nesse mesmo buraco. Essa daqui, como terminou aqui a palha, ela vai cair nesse mesmo buraco daqui da frente, no próximo buraco da frente. Esta daqui vai cair por cima dessa que vem aqui, corrigindo ela. Observe que ela está um pouquinho alta, então você tem que procurar sempre dar uma ajeitada para poder ela não ficar muito alta. Observe, arriou um pouco. E assim sucessivamente. As palhas do tecido que vão da direita para a esquerda, nas laterais, mantém o mesmo princípio. Isso aqui é chamado lateral, esse lado aqui. Nas laterais, elas vão sempre cair por debaixo, tá vendo? Aqui, ó, a última palha é essa aqui. Ou a primeira, como você queira, se tu estiver indo daqui para lá, ela é a primeira. De lá para cá é a última. É essa daqui. Então ela está caindo aqui, por debaixo dessa daqui. E por que essa daqui cai por debaixo dela? Porque aqui é como se fosse um canto. Se lembra daquele canto do assento que nós fizemos, que tinha só 2 palhinhas, e uma caía por debaixo e outra por cima? Então aqui são as laterais, e aqui funciona como se fosse um canto. Então nesse canto, essas 2 palhas que caem juntas,
elas têm que receber a palha do tecido entre elas, uma por cima, outra por baixo, em toda essa área aqui que nós chamamos de canto. Por ser uma peça oval, então o canto ele tem toda essa extensão aqui, é o chamado de canto. Por isso que eu falei que essa palha aqui, ela é opcional, muitos empalhadores não colocam, porque no chamado canto é dessa palha reta que vem aqui, tá vendo essa palha reta, até aqui, que aqui já vai começar a ordem natural de cair por debaixo, uma por debaixo da outra, naturalmente. Opa, aqui eu não afundei o torno. Vamos afundar. E manter molhando. Por que eu prefiro não afundar todo ele? Para evitar de que uma palha venha a estar um tanto rasa e venha a afrouxar. Então eu venho e prefiro ir afundando aos poucos e ir corrigindo aos poucos. Observe que o corrigido sempre vai manter esse princípio. Uma palha dentro do buraco. Isso aqui é um miolo excedente. Ele pode ser tirado. Ele não é parte da palha em si. É um miolo que ficou na lateral e ele pode ser tirado. Observe, nós corrigimos aqui. Isso tudo é como se fosse um canto. Esse princípio tem que ser sempre observado, porque no encosto ele não tem um cantinho como é o do assento. O canto dele é extenso. Observaram que eu corrigi todo um canto. Viu a correção corrigido do canto como fica? Duas palhas do retecido e uma do tecido passando entre elas. Uma por debaixo, outra por cima. Isso é o corrigido de canto do encosto. Agora a lateral. Aqui já vai formar um X normal. Observe que nas laterais o corrigido forma um X. A palha do tecido passa por debaixo da palha da guia, que nós temos falado que é essa vertical, passa por cima da palha do urdido, que é essa horizontal, dessas duas paralelas da guia com duas paralelas do urdido, e vai passar por debaixo da palha do retecido. Tá vendo aqui, ó? Por debaixo da palha do retecido. Nunca invertendo essa ordem de colocar a palha do retecido, tá vendo? Assim, senão não há uma amarração, tá vendo? Ela tá passando por cima aqui, vai continuar indo por cima direto para lá. Não há uma amarração. E essa daqui tá por debaixo aqui e vai continuar por debaixo aqui. Dessa forma não há amarração, mas fazendo assim, há uma amarração. Você está colocando uma por debaixo, outra por cima. Isso é uma amarração, tá vendo? E é assim que deve ficar. Já aqui não tem como, porque terminou a palha, como nós temos ensinado. A palha não passou, essa daqui não passou por aqui porque não deu. Então, nós vamos
colocar as 3 palhas ali junto. Aqui da mesma forma, como não passou, ela faz um X, mas já por debaixo da palha, tá vendo? Ela está indo por debaixo e essa daqui vindo por cima. Não deixa de ser um X, como aqui, mas como não passou aqui, então ela faz um X assim por cima. Aqui o mesmo princípio desse canto aqui. Aqui já vamos começar um outro canto. Agora observe. Eu aqui já botei essa palha. Aqui eu vou colocar a palha agora. Então eu vou corrigir primeiro as que vão cair por debaixo. Para você ter uma noção como que é a disposição dessa palha do canto, que é opcional. Eu poderia colocar tudo assim, nos buracos, mas eu opto em colocar essa palha, que ela vai passar. Aqui não dá para passar, mas aqui ela já dá para passar. Então aqui, ó, viu? Aqui ela vai passar por debaixo dessa daqui. Ou seja, conforme eu vou prender, ela vai passar por debaixo, ó, dessa daqui, olha lá, e por cima dessa. Mesma situação daqui. Tá vendo? Como aqui, ó. Observe que aqui, ó, foi uma por debaixo, outra por cima. Tá vendo? Essa daqui, ó, por debaixo, essa daqui por cima. Essa daqui por debaixo, essa daqui por cima. Aqui na mesma ordem, essa daqui por debaixo, essa daqui por cima. Essa daqui por debaixo, essa daqui por cima. E assim sucessivamente, até fechar o canto. Estamos chegando ao final do corrigido. Como vocês viram, essas palhas estavam tudo para o lado de fora. Todas elas estavam para o lado de fora, foi tudo colocada para dentro. Cada um no seu respectivo lugar. Porque a ordem da colocação da palha é essencial para poder ficar com essa harmonia. Bom, agora nós vamos para o acabamento, que é o torneado e o passar fita. É o acabamento final. No torneado, vocês sabem que nós fazemos uso da madeira cedro ou pinho ou outra madeira macia. Mas eu prefiro sempre o cedro, que é uma madeira nobre, que impede de dar bicho e é bem macia. Você deve afinar o torno na proximidade da medida do furo. Agora tem uma particularidade que eu quero lhe ensinar. A madeira no encosto, como você sabe, o encosto não é vazado. Então, para que ela venha ficar fixa, bem fixa, e não soltar com o tempo, porque aqui vai sofrer pressão. E como nós falamos, a palha ela tem uma elasticidade que ela estica e depois ela vai ser contraída. Então, o torno, mesmo prendendo agora, ele pode, por efeito de calor ou frio, pode afinar dentro do buraco. E essa pressão fazer com que a palha solte. Então o que eu aconselho quando se for passar fita em encosto?
você deve ter uma cola branca para poder utilizar na confecção do torneado. Essa cola branca vai lhe ajudar a fazer com que a madeira, você pega a cola branca, utiliza na própria madeira e vai torneando. A escolha do buraco é aleatória, você pode começar aqui, 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 qualquer local você pode começar. Eu vou começar aqui. Não esqueça aquele detalhe, bateu, quebrou, pula um, bateu, quebrou, bate, pula outro, bateu, quebrou, dá outra batida, e assim sucessivamente, até terminar a cola que você colocou no torno. Porque quando secar essa madeira aí dentro, mesmo dando pressão, ela não vai soltar, porque está com cola. Esse excesso da cola que ficou pode ser tirado com a esponja com água, ou você pode deixar secar, que a cola encolou. Eu prefiro que tire para evitar de alguma impureza também ficar na palha colada. Continuamos assim. Pegou a cola, umedeceu a madeira e dando continuidade ao torneado. Torneamos aqui, tora aqui. Sempre observando isso. Quebrou, dá a segunda batida para que o torno venha ficar bem embutido. Quebrou, dá a segunda batida. Um sim, um não. Um sim, um não. Assim. Outro sim. Procura quebrar sempre para cá e nunca para lá, para não quebrar tão alto. O torno quebrou aqui, mas isso pode ser aproveitado. Tá? Vou vir para o lado de cá. Torneei aqui, agora vou tornear aqui. Aqui ficou um pouco alto. O que eu faço? Uso o pino para poder afundar aquilo que está de excedente. E torno a afinar o torno. Agora estamos terminando o torneado. E vamos entrar agora num ponto chamado passar fita, que é o acabamento verdadeiramente dito, propriamente dito. Nós podemos usar um material mais largo, como está aqui. Assim. Estou trabalhando com o material número 3 e posso usar o número 4 para poder fazer o acabamento. É opcional, neste caso aqui. Por quê? A broca que foi furada é uma broca que é da espessura da palha 3. Tá vendo? Então a palha 3 tampa bem o buraco. Então pode ser usado a palha 3. Mas para sobressair o acabamento, eu vou usar a palha 4. Para sobressair o acabamento. Que o acabamento também ele tem essa finalidade de fazer sobressair o limite entre a madeira e a palha. Eu vou mostrar algo que vai lhe ajudar para poder fazer o acabamento com a fita. A palha, como nós já falamos, esse lado é o lado da face da palha, que nós chamamos de casca, e esse lado é as costas da palha, que nós chamamos de miolo. Quando a palha vier um tanto encorpada é quando ela vem com uma certa quantidade de miolo, para poder passar a fita, ela atrapalha um pouco. Eu vou mostrar como que é
esse atrapalhar. A fita, você tem que enfiar a palha no buraco e prendendo no outro. Procura sempre limpar o buraco para poder a palha entrar até uma certa profundidade. Como nós temos ensinado, você nunca vai colocar o torno entre um buraco e outro, ou seja, entre uma palha e outra. Nunca, entre uma palha e outra, nunca. Você sempre vai puxar a palha para ficar uma do lado da outra, e na parte onde fica o miolo, você vai introduzir o torno e quebrar. Sempre neste sentido, indo para o buraco seguinte. Nota que eu falei de que a palha, quando ela está com todo o seu miolo, então ela fica um pouco mais alta. Quando você introduz ela no buraco, observe que ela não afunda toda, porque ela está com toda a sua grossura de miolo. Então o que nós aconselhamos? Eu vou cortar aqui, raspar o excesso do miolo. Com a palha bem molhada, eu vou botar aqui na minha superfície da minha calça jeans. Mas você pode escolher um outro tecido, outra coisa, e você vai pegar a faca reta, vai encostar na palha e vai raspar a palha, tirando o excesso da palha, o excesso do miolo. Não se importa com aquilo que arrebentou, não se importa, se preocupa com a palha que vai ficar, que você vai raspar todo o excesso de miolo. O maior possível. Você já tem essa parte e tem essa outra parte, então você vai virar para o outro lado e raspar o outro excesso. Você usando uma outra superfície vai te facilitar. Eu preferi aqui usar minha própria calça jeans, porque eu estou querendo que você esteja como se estivesse num ambiente próprio, que você tem que usar tudo que está em você, sem precisar se deslocar para procurar nada. Você vai estar executando um serviço totalmente dependente de você, sem ferramentas a mais daquilo que você necessita. Raspou, viu que a palha ficou bem flexível. Essa daqui, ela está bem, bem dura. Essa daqui já fica bem flexível. Nessa situação aqui, com a palha bem flexível, você vai então agora dar continuidade à fita. Observe que aqui ela teve dificuldade de abaixar. Não que ela esteja errada, ela não está errada em estar assim. Mas o melhor acabamento é quando ele fica bem mais rente. Vamos tornar a prender. Olha bem, aqui ele ficou alto. Por mais que eu tente, mas a palha em si, ela está grossa, está com miolo. Vamos observar como vai ficar. Quando estiver alto, não esqueça de bater com o pino para afundar o excesso da madeira. Olha bem, aqui ó, com pouco miolo, tá vendo como é que ela já começou a dar um acabamento melhor? Você aprofunda o buraco. Olha bem como deu um acabamento melhor. Aqui está um pouquinho mais alto, ó, entrando aqui, ó. Aqui também. Mas como eu raspei o miolo, ela consegue ficar mais rente à própria madeira. Então vamos dar continuidade.
Observaram? Às vezes ocorre isso da madeira estilhaçada, mas não se preocupe, isso é normal. Você vai, aproveita o que sobrou, que ainda dá condições de arroliçar para poder prender a fita. Sempre observando esse detalhe. Ao colocar a palha com a chave no buraco, o torno nunca pode ficar no lugar onde que a chave está, chegando sempre a palha, encostando uma na outra e colocando o torno e prendendo, quebrando. Observando que ficou um pouco alto, você vem com o pino e abaixa. E assim sucessivamente. Tá vendo como é que eles estão ficando mais rentinhos? Porque eu tirei o excesso do miolo. Para fazer o acabamento, sempre é bom tirar o excesso do miolo. Observe que tem que procurar fazer o máximo dela ficar rente. Agora estamos chegando ao final da fita, que é esse acabamento propriamente dito, porque o torneado também faz parte do acabamento, mas é um acabamento, vamos dizer assim, inicial. E esse aqui, a fita, é o acabamento final. Então, como vocês viram, ficou intercalado um sim e um não, cobrindo o torneado. O objetivo da fita é dar este acabamento finalizando, tampando os tornos do corrigido, do torneado, tampando as pontas do corrigido e os torneados, e dando esse design entre a madeira e a palha. Como vocês viram, aqui o torno não aparece, que a palha vai tampando o torno. Mas na última, o torno vai ficar visível. Então o que você precisa fazer? Colocar as duas palhas no mesmo buraco, procurar deixar ela bem esticadinha. Como eu falei, você precisa botar um pouco de cola no final para evitar do torno pular por pressão. Dá uma batidinha com pino e assim está terminado o encosto. Como vocês viram, todo ele passado a fita, tecido, urdido. E vamos ver atrás se tem alguma palha vazada. Observe que atrás não tem nada vazado, foi tudo embutido.